Liebe Geschwister, ganz herzlich grüßen wir euch alle im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen uns Gottes reichen Segen. Wie schon gestern Abend erwähnt, ihr seid alle zahlreich gekommen, so fast wie zu früheren Zeiten. Seid alle, die ihr zu Besuch gekommen seid, uns ganz herzlich willkommen, ob ihr aus dem direkten europäischen Nachbarraum Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, den Niederlanden kommt oder von weiter weg aus Osteuropa, zum Beispiel aus Rumänien, aus der Tschechei, aus der Slowakei und von wo ihr sonst alle gekommen seid, auch aus Deutschland. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und den Herrn aufs Neue zu erleben. Uns geht es nicht darum, nur irgendeinen Segen davon zu tragen, sondern wir verlangen, dass der Herr die Verheißungen, die er uns für diese Zeit gegeben hat, in unserem Leben erfüllt. Deswegen kommen wir zusammen und strecken uns danach aus. Ich glaube, gestern haben wir noch einen Bruder aus Kanada in unserer Mitte begrüßen können nach der Versammlung mit seiner ganzen Familie, befindet sich zurzeit auf Europareise und ist auch bei uns eingekehrt. Möge der Herr auch dich und deine Familie reichlich segnen. Wir stehen jetzt kurz auf und legen dem Herrn diese Andacht hin. Himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht für die Treue und die Gnade, die du uns immer wieder aufs Neue zuteil werden lässt. Wir sind hier versammelt in deinem Namen und du hast verheißen, mit uns zu sein, wenn wir in deinem Namen versammelt sind, Herr. Sei du gegenwärtig in dieser Zeit, in der wir hier versammelt sind. Sprich zu uns durch dein Wort und hilf, Herr, dass wir am Ende nicht nur Hörer dieses Wortes sind, sondern dass du uns auch helfen kannst, durch deine Gnade alles in die Tat umzusetzen. Wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für deine Treue. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Lasst uns vielleicht 2 Lieder singen aus dem Heft hier. Wir beginnen mit Lied Nummer 19, Brüder, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen. Dass wir mit ihm vorwärts gehen in dieser besonderen Zeit, die für uns jetzt angebrochen ist. Lasst uns noch als zweites Lied, Lied Nummer 21 anstimmen. Lied Nummer 21, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilige Flut, ihr das Heil sein, das mein Arm von der
louvor e gratidão. Bevor ich ein Wort zur Einleitung Antes de ler uma palavra de introdução de Hebreus 13, gibt es vielleicht noch talvez há zu sagen. uma ou duas coisas a serem ditas. Vielleicht auch bemerkt, wir haben heute Talvez eine vocês Kamera, perceberam que die temos de novo uma câmara wird bis zum Ende e der Aufnahme auch international. E também internacionalmente será transmitido. Und wir haben es ja auch schon versucht, auf der Internetseite darzulegen. E já tentamos indicar na Aber página gestern gab es auch schon einige Fragen wieder bezüglich der no site, Missionsarbeit. e ontem já houve perguntas em relação a como as coisas seguirão adiante aqui no Centro Missionário. Es ist so, Brüder und É assim, Schwestern, irmãos e irmãs, das Wort laufen muss, que a palavra tem que continuar caminhando adiante e a verdade tem que ser proclamada adiante. E já há muitos anos praktischen Teil há uma parte prática que sempre foi apoiada a partir daqui, werden so e as coisas caminharão assim adiante, como vocês estão acostumados. Brüder und Schwestern, die Irmãos e irmãs que têm o seu serviço aqui no Centro Missionário, seja no escritório, seja na impressão, no envio, o que quer que façam, haben über die Jahre eles, em todos esses anos, unserem Bruder estiveram em ligação com o nosso irmão por tantos anos e puderam die Dinge, die receber muita experiência, angehen, e em relação às coisas que fazem parte disso, continuarão. Mesmo assim, podemos dizer que há muitas tarefas que o irmão Frank fazia de uma forma assim simples para ele, e nós tivemos uma reunião nessa semana com alguns irmãos da diretoria, e também lá o Senhor tem que nos ajudar, ou teremos essa reunião, para que as tarefas e as decisões que têm que ser tomadas mit der Hilfe des Herrn und mit também sejam tomadas com a ajuda do Senhor e com sabedoria. Também não se preocupe em relação a isso, o Senhor nos guiará adiante e direcionará. einiges Naturalmente, há certas coisas a serem verificadas, como certos procedimentos vão ser. im irdischen Também no campo terreno, alguém tem que assumir a responsabilidade por todas essas coisas, e assim como und Schwestern, die hier am irmãos e irmãs que estão no centro missionário, das tragen in dieser Zeit, so bitte ich euch que peço-vos que os tragam em mãos de oração, especialmente unsere Brüder Andreas pelo irmão Andreas Miskis e Alfred Borg, que agora an die gesamte Verantwortung carregam toda a responsabilidade, ihnen nicht leicht. e Wir haben não é darüber fácil gesprochen, para eles. und deswegen bitte ich euch, dass ihr auch sie auf Peço que também vos carreguem em mãos de oração. Entscheidung, die ansteht. Wir vertrauen auf den Herrn, Nós confiamos no Senhor seine Führung und Leitung. e sua Dann direção. gibt es vielleicht noch etwas zu sagen. Também Am 16. Juni, wir hatten em relação ao ja 16 den de Gedenkgottesdienst junho, unseren Bruder, tivemos der am 8. Juni heimgegangen ist. em relação ao nosso irmão que partiu no dia 8 de junho. Gewesen. Muitos irmãos Viele estiveram Brüder presentes. international hatten sich hier eingefunden und wir Muitos irmãos internacionalmente estiveram aqui presentes, e durante 4 horas, ou acima de 4 horas, ouvimos os irmãos que tinham no seu coração dar os seus testemunhos, passar suas vivências, experiências, zu bekommen. Und e wir haben uns daran erfreut. nos alegramos. Nichtsdestotrotz Mesmo assim, müssen wir sagen, temos que dizer, so wie es schon auch an mich herangekommen ist, como chegou também a meu conhecimento, in diesem Gedenkgottesdienst que nesse culto de memória Weisungen oder ein Vermächtnis von foram Frank vorgetragen foram expressos assim um memorial em relação ao irmão Frank. Eu, por minha pessoa, não posso constatar isso, wurde auch e ein Vermächtnis não foi dado uma indicação do irmão Frank ou memorial do irmão Frank, mas cada um contou das suas vivências pessoais, deu o seu testemunho, und für mich ist das e para mim was wir sehen können, o mais forte que podemos ver, der Herr oder o mais poderoso que podemos ver é o que o Senhor concedeu ao irmão Frank antes da sua partida,
que falou no seu coração, meu servo, não se preocupe, eu comecei a obra e eu a concluirei vitoriosamente. Outra coisa não existe para ser dito a esse tema. Se falamos de praticamente uma herança de uma pessoa, isso não houve no ministério de irmão Branham, isso não houve nenhum ministério de um homem de Deus, mas sim, se falamos disso, então se trata que a palavra revelada de Deus foi nos deixada completamente e nós podemos agora ter o lucro disso. Todo o conselho de Deus nos foi proclamado e todos os irmãos, irmãs, mundialmente, quem quer saber, pode estar ligado e crescer na sua congregação local e ser ensinado e receber a bênção e se estender para alcançar as promessas. Desde 1966, já antes, o irmão Frank já tinha feito viagens missionárias, mas especialmente desde 1966. O nosso irmão viajou por todo o mundo, sob convite de irmãos servidores, maioria vez por convites de irmãos servidores, e cumpriu seu ministério de cidade a cidade, país a país, para repartir o alimento e proclamar o eternamente válido Evangelho. Ele cumpriu isso plenamente, acompanhado frequentemente por publicações das suas cartas circulares e brochuras que nos deram orientação por todos esses anos. E assim como percebemos nos últimos anos, de forma especial, desde os anos 80, a palavra também foi passada adiante por fitas cassete. Posteriormente, vieram as fitas cassetes de vídeo, VHS, e hoje ainda são enviados DVDs, somente para que a verdadeira e pura palavra de Deus possa alcançar os confins da terra. E nosso irmão sempre teve no seu coração. Eu pessoalmente não vim a essa congregação aqui dos meus próprios pés, mas os meus pais trouxeram aqui com o bercinho ou para carregar bebês, e eu posso me lembrar muito bem como o irmão Frank tinha no seu coração. Talvez nós colocaremos aqui uma antena de transmissão aqui no estacionamento. E como são os caminhos de Deus, não há uma antena de transmissão aqui no estacionamento, mas a técnica está tão adiantada, tão avançada, que desde 1989, desde que nosso irmão Joaquim Borg fez o primeiro site do Centro Missionário, ele fez isso pela primeira vez. E também, desde essa época, transmissões ao vivo em áudio e vídeo foram feitas, primeiramente somente em alemão e na língua inglesa, sempre pensando em Mateus 24, versículo 45 e 47. O nosso irmão foi movido para equipar os co-obreiros com aquilo que faz parte das diversas congregações locais, para o que é certo para eles. E vemos como o Senhor guiou todas as coisas. Lá em cima, hoje ainda 12 cabinas de tradução, nas quais o Senhor cuidou que irmãos e irmãs estejam aí, que fazem o serviço de tradução, e não ficou somente com os irmãos servidores. Desde 2005, mais ou menos, aqui desse lugar é transmitido em 13 línguas diferentes, para que também o povo possa estar plenamente conectado. Assim como Atos dos Apóstolos 17:11, que aqueles de Bereia eram mais nobres e pesquisavam, ou estavam com uma mente nobre, pesquisavam nas Escrituras, e nós também fomos sempre chamados a atenção na pregação daquilo que nós ouvimos, que nós abramos as Escrituras e pesquisemos se de fato se comporta assim. Nós recebemos a palavra com boa vontade, não somente irmãos servidores, mas o completo povo mundialmente. E o conteúdo desse ministério da mensagem
lhes foi anunciado isso, se tornou conhecido a eles para que possamos fazer um juízo daquilo que foi proclamado, assim como está em 1 Coríntios 14, versículo 29 e 30. A congregação completa foi equipada com todas as pregações e publicações, e nós temos uma ordenação plena também do ministério do irmão Branham, e por isso nós podemos agradecer ao Senhor com alegria que Ele nos participou todas as coisas, e também vem uma responsabilidade em função disso que temos todos nós a partir do Senhor. E por isso, justamente é agora importante que atentemos a partir do Senhor, que parece que a história está se repetindo, como foi no ministério do irmão Branham. O nosso irmão, ele sequer está um mês já no Senhor, e já recebemos as primeiras informações onde pessoas começam a juntar citações e publicar citações, livrinhos de citações, até com a assinatura do irmão Frank de baixo. Nós fomos equipados para provar todas essas coisas, provar na palavra, irmãos e irmãs, dentro das Escrituras. E a pergunta que temos que nos colocar: isso que alguns irmãos estão publicando lá está servindo para a edificação da congregação, ou se trata que pessoas agora já estão aí para defender certas opiniões a temas e colocar questões pessoais em primeiro plano? E a pergunta central nisso é sempre, e ouvimos isso na pregação do nosso irmão por muitos anos: quando vem tais coisas, onde está a promessa para isso na Escritura? Essa é a pergunta básica. Se não há promessa na Escritura para essas coisas, então também não há bênção para isso. Isso tem que ser muito claro para nós. E a outra coisa, em relação à pergunta que nós temos que nos colocar, e as coisas que nos são apresentadas, na prática, vimos isso na prática dos homens de Deus, aquilo que eles foram apresentados, e Paulo escreve: aquilo que vocês viram em mim, isso fazei. E assim, também eu quero pessoalmente agir assim. Eu espero que todos nós levamos isso ao nosso coração. Nós recebemos muito material em todos esses anos. Temos à disposição para nos orientar, e cartas circulares, livros, brochuras e milhares de pregações que todas podem ser baixadas pela internet, que serve para a nossa edificação. Que o Senhor nos conceda graça para isso, que Ele nos conceda a sabedoria para lidar com essas coisas. Muitos podem certamente relatar de suas experiências pessoais. Isso eu também poderia fazer. Se eu penso como um pequeno garoto na mão do meu pai, estando aqui, e recebi um docinho do homem que estava sempre lá na frente falando seriamente, ele se refere ao irmão Frank, e como jovem ainda não casado, vivenciei com o meu amigo e irmão, o irmão Andreas Miskis. O irmão Frank disse: irmãos, se vocês não sabem como falar com uma irmã, então venham a mim. Eu seria um conselheiro para vocês. Sim, são todas coisas que vivenciamos pessoalmente, mas eu também coloquei a pergunta nesse contexto: o que permanece para mim, o que permanece para nós desse ministério do nosso irmão, e por todos esses anos e décadas? E a primeira coisa me veio à mente que a palavra revelada, no sentido de Mateus 24, versículo 45 a 47, deve ser distribuída de uma forma equilibrada, como Jesus Cristo, como ponto central da proclamação. Isso eu posso testificar no ministério do nosso irmão, que Jesus Cristo sempre foi o ponto central da proclamação. Como outra coisa também me chamou a atenção, a ênfase de todas as doutrinas restauradas, de tudo que foi dado ao irmão Branham, o que
de acordo com a Escritura, foi ordenado por nosso irmão, e especialmente a unidade de Deus. Nele nós vivemos e nós existimos. A unidade de Deus, isso foi, como por dizer, esse foi o tema central do nosso irmão. E se chega ao ponto de ver como esses temas são aplicados na prática, isso também é um grande testemunho do seu ministério. Me foi dado o privilégio de estar com o irmão Frank em 14 países, diversas ocasiões, e sempre o pleno conselho de Deus foi pregado a todos os tempos. Se era uma evangelização livre, então o nosso irmão, de fato, tomou toda a liberdade que pode se ter recebido no Espírito de Deus, mas quando era em denominações, em congregações pentecostais, que Deus lhe dava tanta sabedoria e compreensão de proclamar o pleno conselho de salvação, sem agora irritar a congregação. Também nos batistas foi pregada toda o conselho de Deus sem que alguém fosse irritado. Isso foi uma grande lição para mim do ministério do nosso irmão. Que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade para o ministério que existe nas congregações locais. E ainda um tema, chegarei em breve ao fim e leremos Hebreus 13, um tema onde alguns também, de fato, ficaram irritados, que você quer dar razão a todos, irmãos, irmãs. Se o amor de Deus existe, e se Ele está presente, Ele tenta fazer tudo, a não ser que vai contra a palavra de Deus. Ele tenta fazer tudo para não perder ninguém, se for possível. Isso tornou tão grande para mim e chamou a atenção para mim também. Se um tema foi começado em uma reunião de irmãos ou numa hora de perguntas, o nosso irmão, pelo Espírito de Deus, em relação à pergunta que foi feita, nas primeiras 1 a 3 frases, sempre disse aquilo, o que é o ponto de vista bíblico, e esperou que todos estivessem satisfeitos com isso e caminhassem para o seu caminho. Mas eu vivenciei frequentemente que estiveram pessoas aí que não estavam totalmente satisfeitas com isso e começaram a argumentar. E eu pude observar que o irmão Frank, ele rapidamente, em humildade, recuou, porque ele sabia que o tema, nessa pessoa em questão, não havia caído no lugar certo no coração. E assim, cada um foi com a resposta para casa como ele achava. Mas só posso dizer uma coisa, finalizando como testemunho, que bênção está em seguir, em obedecer às indicações de um homem de Deus, especialmente quando se trata o seu ministério e também as coisas que têm a ver com as Escrituras. E eu dei esse testemunho há pouco e eu gostaria de repetir mais uma vez para que vocês vejam como o Espírito de Deus agiu por nosso irmão. Nós, no ano de 2016, estivemos na Moldávia em uma reunião de evangelização e se reuniu muito povo nessa ocasião, e entre eles veio um homem em muletas e ele tinha a perna direita estava aleijada, estava dura, não podia movê-la, e rígida, não podia movê-la, e o irmão Frank pregou, e o pleno conselho de Deus, glória e louvor, e sobre o tema de cura, ele sequer abordou isso, e então a reunião havia acabado, e esse homem veio então para a frente para a oração. E ele assim se estufou diante do irmão Frank, assim por dizer, e disse: eu quero ser curado, assim como no tempo de Jesus, na hora. O irmão Frank, ele falou assim, como, por favor, repita mais uma vez. E o homem disse: eu quero ser curado, como no tempo de Jesus, na hora.
E eu estava lá em pé, e alguns outros irmãos também, e eu pensei comigo mesmo, o homem de Deus, e agora? Mas vejam como a guiação, orientação do Espírito é. O irmão Frank olhou para o homem e disse, aqui não se trata de uma coisa física, você precisa de libertação. Ele disse diretamente essa coisa, você precisa de libertação. E agora duas possibilidades. Se o Espírito de Deus, através da palavra e se fala através do Espírito Santo, há duas possibilidades quando isso acontece. Nós começamos a argumentar, era o homem que tinha liberdade para fazer. Ele podia dizer, aqui se trata de cura. Eu digo a vocês, podia ter tido uma oração em geral e esse homem teria seguido seu caminho, assim como veio. Mas ele escolheu a parte de Deus. Ele olhou para o irmão Frank e disse, isso está certo, ore por mim. E o irmão Frank começou a orar por esse homem, por libertação. E quando estava orando por libertação, então, de repente, começou a bater, veio força na perna desse homem, e ele conseguiu mover a sua perna, e foi liberto, curado e salvo. Saiu do salão e pegou as suas mulheres debaixo do braço, e ainda disse aos irmãos, agora eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que ele havia levado consigo da pregação. Irmãos e irmãs, não importa o que aconteça, que nós, quando o Espírito de Deus fala, que nós possamos de fato escolher a parte certa e também ouvir aquilo e lembrar-nos aquilo, o que os homens de Deus fizeram no nosso meio e o que eles nos ensinaram. Que o Senhor possa nos conceder graça. Perdoem, agora um pouco atraso aqui, mas foi importante que isso fosse dito mais uma vez, para que nós não pensemos que podemos fazer o que queremos agora, mas aquilo que nos foi deixado em palavra e também em ação, que nós sigamos isso. Vamos ler de Hebreus 13, a partir do versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Fiquem com os vossos guias que proclamam a palavra. Contemplem sempre o fim do seu caminhar e tomem a fé como exemplo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, amém. Não vos deixei ser arrancados por doutrinas estranhas, porque é bom que o coração seja firmado pela graça, não por alimentos com os quais tenha que se ocupar, e isso não trouxe proveito para ninguém. Nós possuímos um altar de sacrifício do qual podemos comer, e não pode comer aqueles durch den Hohenpriester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Deshalb hat auch Jesus das Volk. Por isso também Jesus, pelo povo, ele sofreu fora dos portões da cidade, através do seu sangue. Assim queremos ir fora para carregar o seu próprio. Por aqui não temos um lugar permanente, mas buscamos o futuro. Assim queremos, por ele, trazer um louvor a Deus todo o tempo, ou seja, o louvor pelos nossos lábios que reconhecem o seu nome. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, te agradecemos por tua graça e fidelidade, que tu nos trouxesse até aqui, essa palavra de adoração, e aquilo que nós ouvimos e lemos possa servir a nossa edificação. Fale conosco agora através da tua palavra. Nós te agradecemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que também podemos reconhecer esse ministério do nosso irmão. Ajude-nos, Senhor, conceda-nos a posicionamento correto diante de ti e diante daquilo que a tua palavra tem a nos dizer. Nós te agradecemos por tua fidelidade e por tua graça. Amém.
Antes de orarmos juntos, gostaria de ler uma palavra. Eu queria pedir que nós levantemos para isso uma palavra de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Até aqui. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora da manhã, ó Deus, por Tu nos teres preservado, Senhor, nos teres concedido graça de estarmos reunidos novamente diante da Tua face, ó Senhor. Nós te agradecemos por Tu nos dares a Tua palavra, Senhor, e sempre indicas de que forma, ó Senhor, Tu nos redimiste, compraste e purificaste, meu Deus. Graças seja a Ti por podermos ser Teus filhos pela graça, Senhor. Graças seja a Ti por isso. Assim, conceda-nos também graça nesta manhã para ouvirmos a Tua palavra e recebê-la. Conceda graça ao Senhor e unge os lábios e a língua, ó Deus, através dos quais Tu falarás e queres falar, ó Deus. Que todos os nossos corações sejam tocados, para que nós, ó Senhor, Te ofereçamos a honra e o louvor por isso, ó Deus, pois Tu foste por nós, Tu nos redimiste e nos compraste, Senhor. Abençoa-nos e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu disse isso muitas vezes. Pessoas sempre escrevem a história quando as coisas já aconteceram. Toda historiografia humana consiste no relato do que aconteceu. A história da salvação foi concebida desde a eternidade e escrita com antecedência. Profetas e homens de Deus puderam escrever o que deveria acontecer e aconteceria milhares de anos de antemão, da maneira mais precisa, porque estavam sob a direção do Espírito Santo. Para todos nós que acabamos de voltar de nossa viagem a Israel, ainda nos lembramos de ler as profecias do Antigo Testamento nos nossos cultos noturnos e depois contemplar o cumprimento no Novo. É algo sublime, algo que está além de qualquer dúvida. E é disso que se trata. Não podemos basear nossa salvação eterna em coisas que não estão acima de qualquer dúvida. Se uma coisa não foi provada como verdadeira e genuína por Deus, então podemos manter nossas mãos longe dela. É por isso que, nesse lugar, com toda humildade, mas com toda seriedade, nós colocamos todo o peso na palavra de Deus. Não sobre o que pessoas dizem, interpretam, pensam, explicam, mas somente sobre o que Deus disse, com a consciência e a convicção
de que céu e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. E todos aqueles que absorveram a palavra de Deus carregam essa semente divina em seu coração. E essa semente divina tem que brotar e brotará e produzirá frutos divinos. Essa é uma lei de Deus. Fazei nascer tudo segundo a sua espécie. Assim como Deus, Ele ordenou a criação terrena, assim também Ele fez com a espiritual. E nós somos tão gratos por não apenas haver uma vida terrena, mas uma vida celestial. Não apenas este mundo, mas também aquele mundo. Não apenas uma morte, mas também uma ressurreição. Não é isso algo maravilhoso? Imaginem se tivéssemos, vou chamar assim, nesse mundo miserável, sem esperança e sem Deus. Então, qual seria o sentido ainda da vida? Graças seja ao Senhor, que teve misericórdia de nós, que nos perdoou e nos atraiu para si e nos fez filhos e filhas de Deus. Nós lemos isso na palavra de introdução, a qual voltarei em breve. Na noite passada, tivemos uma celebração de casamento tão harmoniosa e maravilhosa. E gostaria de utilizar isso e começar com a palavra de Apocalipse 19 e em seguida voltar a 1 João 3 e então brevemente no capítulo 2 de Hebreus. Em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 1 está: e então ouvi como o som de uma grande multidão gritando no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que contaminou a terra com a sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos contra ela. E pela segunda vez gritaram: Aleluia! E a fumaça dela se eleva por toda a eternidade. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E uma voz veio do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi um som como o grito de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o estrondo de fortes trovões, enquanto eles gritavam: Aleluia! O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, entrou no reinado. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demo-lhes a honra, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou e foi-lhe dada vestir-se de linho branco resplandecente, o linho significando as obras de justiça dos santos. Então ele me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Então ele me disse:
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me prostrei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não é assim. Sou apenas um companheiro seu e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É algo muito maravilhoso quando podemos concordar sem qualquer esforço com o testemunho geral das Santas Escrituras. Quando podemos receber cada palavra de coração, isso é uma grande graça. Nós sabemos que também que as coisas descritas aqui acontecerão. Haverá uma grande festa de casamento e uma grande multidão comparecerá. A única pergunta é sempre, como o compositor expressa, quem entrará como vencedor pelos portões de pérola? Será que vai ser você? Será que serei eu? A entrada ocorrerá. A festa de casamento será realizada. Será que todos nós que ouvimos a palavra de Deus, que seguimos o Senhor, estaremos lá pela graça? Podemos reivindicar isso para nós mesmos pela fé, não por presunção, não por causa de nossas próprias obras que tivemos feito, mas porque confiamos inteira e plenamente no que Deus fez por nós em Cristo. Aqui está escrito da noiva, lhe foi concedida vestir-se de linho branco brilhante. Ela se adornou, se preparou, se deixou preparar para esse grande e glorioso dia de casamento e pode então entrar lá. E com o noivo de nossas almas, celebraremos então as bodas na glória. Aqui na terra, para tal ocasião, muitas coisas são feitas. As mesas são decoradas, as refeições são preparadas e as pessoas verificam se está tudo em ordem. E como será lá então na glória? Antes do Senhor deixar essa terra, Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, eu irei vos preparar lugar e voltarei para levá-los para mim, para que também vós estejais onde eu estou. E Paulo expressa isso nas palavras, o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o que não passou pelo coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a condição daqueles que o amam. E o Senhor disse, se me amam, então guardai meus mandamentos. E nosso irmão leu para nós que esse verdadeiro amor de Deus, uns pelos outros e entre si, tem que ser revelado. Não há ninguém que possa dizer, eu amo a Deus, e ao mesmo tempo não ama seu irmão ou sua irmã. Tal pessoa engana a si mesma de cima e abaixo e não é digna de proferir essas palavras por seus lábios. Para Deus só vale aquilo o que pode ser aprovado diante dele. E somente isso pode ser aprovado diante dele, onde palavras e ações estão em sintonia. Se nossas palavras não correspondem com aquilo que está acontecendo, então podemos nos poupar de exprimi-las. Está escrito em 1 João 3, versículo 16,
reconhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Assim também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor de Deus é um amor ativo, e para usar as palavras de nosso irmão, um amor transformador, um amor que se revela, se comunica, é ouvido, visto, experimentado na prática. Não é suficiente apenas testemunhar com a boca, com os lábios. 1 João 3, no mesmo capítulo, lemos: Vede que grande amor nos tem mostrado o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos também. Aqui temos duas coisas, direta, uma seguindo a outra. Nós devemos ser chamados filhos de Deus, ponto 1. Segundo ponto, nós temos que ser capazes de dizer por convicção, e nós o somos, de fato. Bem-aventurada a pessoa que teve essa vivência com Deus. E vocês sabem, quanto mais velho se fica, quanto mais pensamento se faz, como será quando essa vida terrena chegar ao fim? E às vezes tendemos a criticar outros e nos esquecemos de aplicar o mesmo padrão a nós mesmos, mas queremos simplesmente ser honestos diante de Deus e dizer: Senhor, como eu posso ser aprovado diante de Ti? Quais são as condições para que possamos chegar a Ti na glória? É fácil, e eu estou escrevendo isso até em um livro, é fácil julgar e dizer que pessoas são salvas com sacramentos de salvação desde o nascimento até a morte. E então vem essa abertura após a partida, que não estarão lá em cima, mas lá embaixo em algum lugar. Mas essa crítica ou constatação não leva você nem eu para cima. Nós temos que ser verdadeiros em nosso coração e pedir a Deus que Ele nos mostre o caminho que nos levará pessoalmente ao alvo. É absolutamente não suficiente constatar que muitos caminhos passam ao largo do alvo. Isso poderia ser um lado. O segundo e necessário é encontrar o caminho que nos leva ao nosso alvo. Ter as vivências com Deus que colocam em nossa vida o que nós precisamos para sermos levados para cima. Se nisso, eu creio que está em Romanos, no capítulo 5, é falado do poder de Deus para transformar nossos corpos. E esse poder de Deus tem que estar em nós para que esse corpo terreno possa ser transformado. Primeiro, em Romanos capítulo 5, está aqui, a partir do versículo 4. A firme perseverança, aprovação da esperança, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se observarmos essas palavras com atenção, então teremos que nos perguntar todas as vezes: podemos dizer o mesmo? Somente ler não nos levará a isso. Nós temos que ter tido as mesmas vivências.
Portanto, no seu e no meu coração, o amor de Deus tem que ter sido derramado por meio de uma vivência como a recebida pelos discípulos, todavia pelos crentes no cristianismo primitivo. Hoje, nós temos, seja lamentado a Deus, um cristianismo superficial. E as pessoas lhes é dita automaticamente, vocês são convertidas, vocês são crentes, vocês têm o Espírito Santo. Somos convertidos, somos crentes, temos o Espírito Santo. Essa é a pergunta. Se alguém nos disser que isso está aí, isso não significa que é assim. É desejável que fosse assim. E se isso acontece, então todos nós perceberíamos. O belo do cristianismo primitivo foi que eles não apenas falavam de tais vivências ou afirmavam que as fizessem, mas que foi provado que esse era de fato o caso. E todos nós estamos convictos que a congregação, agora no fim do tempo da graça, tem que voltar lá aonde estava no início. E para isso faz parte, de fato, tudo o que estava presente no cristianismo primitivo, na congregação, que também esteja presente em nós. Em Romanos 8, versículo 11 está: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Nós ouvimos nesses dias tantas coisas sobre o retorno do Senhor, sobre a transformação de nossos corpos, sobre o arrebatamento, sobre o encontro com Ele nos ares e depois, naturalmente, das bodas. E nos alegramos sobre isso. Mas então, vem também uma profunda dor combinada com a pergunta: quem de fato estará lá? Aqui está: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Ou seja, se o mesmo Espírito de Deus habita em nós, então aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós, do seu Espírito que habita em vós. Isso, nós temos que ter compreendido plenamente isso, e não somente isso. Nós temos que ansiar para que possamos ter o pré-requisito para a transformação de nossos corpos. E isso consiste no fato de que o poder de Deus, o Espírito Santo, já se instalou, tomou morar nos crentes, não como uma ideia, não como um pensamento, mas na realidade. O que nos adianta a ideia, certamente não nos transformará, não. O mesmo Espírito, o mesmo poder de Deus, que trouxe Jesus dos mortos, isso não foi uma ideia, isso foi poder de Deus, que podia imortalizar o que é mortal, que trazia os mortos à vida. E sabemos sobre a ressurreição no terceiro dia e depois da ascensão. Portanto, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo poder de Deus, tem que habitar em nossos corpos mortais, para que possamos ser vivificados por meio dela, por meio desse Espírito. Eu já disse algumas vezes, eu não quero estar lá quando a decepção
de milhões de pessoas vieram à tona no retorno do Senhor. Pessoas que pensavam que estariam lá e então terão sido deixadas para trás. Os incrédulos não ficarão desapontados naquele dia. Eles zombam e dizem hoje, eu prefiro ir lá para baixo, lá estão todos meus amigos já e assim por diante. Se ouve isso repetidas vezes, que eles dizem coisas que nos machucam, mas não podemos mudar isso. A decepção não será com ateístas e com os ímpios. Eles não contam com isso. Eles não têm esperança. Eles nem mesmo creem em uma vida após a morte. Para eles, não pode haver decepção. De fato, eles ficarão insatisfeitos com a sua sorte, mas a decepção estará com aqueles, como nosso Senhor disse muito claramente na parábola de Mateus 25. Então, o reino dos céus será como 10 virgens. E isso se refere a todos os crentes na parábola que estarão na terra quando o Senhor retornar. E passa direto no meio. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 entraram e 5 ficaram para trás. Exatamente a metade. Assim será no retorno do Senhor. E também essa palavra está ligada com o casamento e por trás dela lemos essas tristes palavras. E a porta estava trancada, fechada. Está aqui no versículo 3, Mateus 25, ou já a partir do versículo 5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, o que acabamos de ler poderia, em breve futuro, já ter se tornado realidade. Já poderia estar atrás de nós. E o dia está tão próximo, e a hora está tão próxima, que poderia ser a qualquer momento. Oh, como deveria ser com todos nós, que nós buscássemos nossa salvação com temor e tremor, e que nós digamos, Senhor, não em incredulidade, mas mesmo assim, com uma autoprovação muito real, dizendo, Senhor, tenho eu aquilo que é necessário para te encontrar, ou me faltará no teu retorno? A deficiência se tornará aparente? Quem então se abre, ele volta. Quem parte, volta depois que a porta já foi trancada. Portanto, sempre esse alerta sério de estar antes pronto para encontrar-se com o Senhor. Ainda a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 2. Aqui nós somos exortados
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não também testificando Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Que palavra maravilhosa. Aqui a exortação. Como escaparemos se ignorarmos uma tão elevada salvação que teve seu início com o nosso Senhor, Ele mesmo? Não foram pessoas, mas o Senhor, Ele mesmo, Ele veio, nos redimiu, nos trouxe a graça, a salvação e o perdão. O Gólgota é para nós o ponto ou o lugar ou o acontecimento no qual Deus e humanidade foram unidos, reconciliados e ligados um com o outro. 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Aqui há relatos de testemunhas que ouviram isso de forma confiável. Há pessoas que se perguntam quem poderia ter escrito a carta aos Hebreus, mas disso que aqui não pode ser dito, nós éramos testemunhas com os olhos e ouvidos, mas como está aqui o que nos foi confirmado de forma confiável pelas testemunhas que ouviram. A partir disso, fica claro que a carta aos Hebreus foram escritas por um homem a quem as testemunhas oculares ou testemunhas auditivas contaram o que havia acontecido. E entre todos os apóstolos, havia um que era bem versado no judaísmo, na lei, na palavra de Deus, que não tinha pescado, mas que havia sido ensinado nisso. Ele pode ser utilizado por Deus de forma especial para apresentar o conselho de salvação de forma tão maravilhosa, com uma visão assim geral. Todos nós somos gratos a Deus que esses homens, iluminados pelo Espírito Santo, terem sido capazes de escrever tudo o que, ensinar tudo o que deveríamos saber. E as conexões que nunca teríamos conseguido estabelecer por nós mesmos foram reproduzidas aqui de maneira uniforme e harmoniosa. Bem-aventuradas as pessoas que se mantêm no mesmo espírito, que andam, pensam e agem nesse mesmo espírito, como esses homens de Deus, que também poderia ser transferido para nós e que poderíamos, de fato, ser colocados nesse acontecimento, ser ordenados nesse acontecimento de salvação divina, como eles foram. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Mas não parou por aí? Deus confirmou. E nós esperamos simplesmente por isso. Eu desejaria que já começasse hoje, que a confirmação de Deus fosse acrescentada à sua palavra. No momento em que a confirmação divina não se realiza, não temos resposta, não temos a convicção de que fomos ouvidos por Ele e que a coisa pode ser aprovada por Ele.
e será aprovada por ele. Aqui está escrito no versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. As duas coisas pertencem juntas. A proclamação da palavra e a confirmação de Deus. Através disso, a palavra nos é vivificada pessoalmente. Nós recebemos convicção e não apenas o amor terá pés para caminhar, mas também a fé. A fé também terá 2 pés saudáveis para se apoiar e ficar em pé. E aí temos o Antigo e o Novo Testamento na conexão divina por meio da palavra profética, e nós podemos nos firmar na fé sobre a rocha inabalável da salvação. Deus nos perdoou. Aqui nós ouvimos sobre a salvação que nos foi concedida, mas que temos que aceitar bem pessoalmente. Nós ouvimos que agora devemos ser chamados filhos de Deus, e nós o somos também. Que isso se torne realidade em cada um de nós, que se torne hoje realidade. Não faz sentido que agora nós ouçamos a pregação e concentrar nossos pensamentos no futuro. Deus quer que nós, sob a pregação da palavra, lhe demos a resposta e que Ele também pode dar a sua resposta. Nisto é que está a nossa aflição. Nós ouvimos a palavra de Deus ano após ano. Vamos para casa, pensamos sobre isso. Nada contra isso. Mas, na verdade, deveria ser assim, que debaixo da pregação nós entremos em diálogo com Deus. Não somente isso, mas que recebamos a resposta dele. Com ele, as palavras e as atitudes sempre estão em concordância. A promessa e o cumprimento pertencem sempre juntos para Deus. Ele não pode dizer e depois não fazer. Ele não pode prometer e depois não cumprir. Não. Com Deus, tudo funciona de forma harmoniosa. Primeiro a pregação, depois a fé da pregação e em seguida a vivência, a recepção daquilo que Deus nos disse pela pregação de sua palavra. E estamos com a convicção de que Deus quer nos dar ricas dádivas. Ele tem a plenitude. Está no capítulo 10 do Evangelho de João. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E em seguida, o versículo continua, até eu vim para que eles tenham vida e plena satisfação. Que o Senhor, que possa lhe agradar nesse tempo de colocar tamanha abundância de bênçãos em sua congregação, da qual nos contamos, queremos nos contar, colocar pela fé, para que se torne audível, sensível, visível, que Deus não está conosco apenas com palavras, mas em ação, na realidade, em nós e no nosso meio. Aquele que nos amou, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue por nós, que nos redimiu. A Ele seja a gratidão de coração por todas as suas graças, por toda a sua fidelidade, por Ele nos ter chamado para fora, nos ter atraído para si, por puro amor. Ele, além disso, colocou em nós o desejo de estarmos prontos quando Ele retornar para levar os seus para o lar. Esse deve ser o mais belo dia para nós.
Amados, esse é o objetivo final da nossa proclamação. Não apenas para que brincar de congregação na terra, com tudo o que possa pertencer a isso, mas acima do caráter terreno de uma congregação, nós queremos ser a congregação de Deus, a congregação de Jesus Cristo. E como numa passagem mais adiante está na carta aos Hebreus, ser contados aqueles que fazem parte da congregação dos primogênitos. Eu creio que está no capítulo 12, aqui está nos versículos, Hebreus 12, versículo, já a partir do versículo 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a uma universal assembleia e congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aqui é construída a ponte entre as congregações locais terrenas e a congregação dos que estão escritos no céu. Não apenas para a congregação na qual estamos registrados na terra, mas para a congregação que está registrada no céu. Esse é o mais importante. Nós queremos pertencer a ela. Queremos ser contados a ela pela graça. Há congregações terrenas e, além disso, há uma única congregação universal do Deus vivo, que consiste de todos aqueles que foram perdoados, que receberam o perdão, receberam uma nova vida de Deus, que foram cheios de vida divina pelo Espírito de Deus, com poder divino, que então pode nos transformar para fora desses corpos terrenos, a fim de estarmos diante dele. Estejais prontos para estarem diante dele e entrarem em sua glória. Que Deus conceda a todos nós, para que nós estejamos presentes nessa grande e gloriosa bodas a Ele que começou. Ele também é o que terminará e concluirá. A Ele nós queremos trazer nossa gratidão também agora. Amém. Nós levantamos e agradecemos juntos ao Senhor. Pai Celestial, de coração te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. E além disso, pelo fato de que tu nos deste as promessas nela contidas e as cumprirás. Cumprirás o que tu disseste. Fiel Salvador, estamos reunidos aqui hoje diante da tua face e ouvimos a tua palavra. Em breve, tudo isso será história. Estará atrás de nós. Ó fiel Senhor, quem passará pelos portões de pérolas como vencedor? Será que vai ser você? Será que serei eu? Quem juntamente entrará no coro de anjos, Senhor, quando essa grande multidão cantar diante do teu trono? Nós queremos estar lá. Ajude-nos para isso. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos. Purifica-nos. Santifica-nos. Encha-nos com o Espírito Santo. Fiel Deus, guarda-nos da pior decepção no final da nossa carreira da fé.
Conceda-nos graça diante dos teus olhos, para que tenhamos tudo o que necessitamos para ser aprovados diante de Ti. Fiel Senhor, que o Teu santo sangue, o Teu santo Espírito e a Tua santa palavra sejam eficazes em nós, para que não nos falte na gloriosa manhã, quando Tu retornares. Senhor, nós ansiamos de ser reavivados por Teu Espírito, que a chuva de bênçãos caia e que o Teu Espírito, durante a pregação, possa estar nas pessoas, agir em nossos corações, para que ninguém saia como entrou. Agora, Senhor, também pedimos que Tu mantenhas, guarde a Tua palavra em nós, que possamos movê-la em nossos corações e crer que Tu a cumprirás. Amado Senhor, indica-nos o caminho que temos que seguir. Diga-nos o que Tu queres que seja feito. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós ficamos parados no caminho com todas as nossas intenções. Nós confiamos em Ti e pedimos a Ti, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos com palavras, com conselhos e ações e dá-nos o poder vivificador, o poder de Deus, que nos leva adiante, que nos transforma e que permanecerá em nós, para que também nossos corpos mortais também possam se tornar imortais. Senhor, também pedimos por nosso irmão de Lagos, oramos por toda a África, oramos por todos no mundo inteiro, também em todos os continentes. Ainda temos um desejo: se estiver na Tua vontade, conceda-nos a graça que o Teu eternamente válido Evangelho possa ser pregado de acordo com o Teu santo conselho, como Tu mesmo disseste em Mateus 24:14, como testemunho a todas as nações. Conceda-nos a parte nisso pela graça. Senhor, nós queremos Te oferecer de forma digna na fé e na fidelidade o Teu glorioso Evangelho de salvação, de perdão, de reconciliação e de salvação à humanidade da maneira certa. E pedimos a Ti, abra os corações para que eles possam receber na fé, ter parte nisso e serem salvos e abençoados. A Ti, ao verdadeiro Deus, nós falamos obrigado de coração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.